Muito obrigado, senhor presidente. Aproveito para cumprimentar todos os senadores aqui presentes, senador Moca, senador Mano Ferrer, senador Flecha Ribeiro, senador Ricardo Ferraço e todos os aqui presentes. Também cumprimento a todos que nos assistem pela TV Senado, Rádio Senado. Senhor presidente, Vossa Excelência leu um requerimento dos mais importantes já lido aqui pela mesa do Senado Federal. Digo isso, senador Mano Ferrer, porque o que acontece no Brasil quando se fala sobre os cartões de créditos é um verdadeiro escândalo. Não se justifica, senador Dario Berger, taxas de 300%, 400%. Qualquer agiota de bairro que cobre 5% aí ao mês, ele cobra juro mais barato do que os cartões de crédito. Numa audiência que teve aqui, o senador Ataídes Oliveira estava falando e os representantes falaram com toda a imponência. Pega quem quiser. Pega quem quiser. Isso é uma verdade, mas nesse país também existem órgãos, existem instituições para regulamentar esse tipo de coisa. E tem que haver o mínimo de regulamentação e o mínimo de transparência nessas coisas. Então, eu acho muito importante que o Senado possa passar um scan, fazer esse sistema se tornar bem transparente e mostrar para o povo brasileiro o que é que está acontecendo. Porque, veja bem, senador Dario Berger, todo segmento empresarial, ele passa por seus momentos de dificuldade. O sistema bancário, e aqui não é uma crítica ao fato deles ganharem dinheiro, mas tem alguma coisa muito errada, senador Mano Ferrer. Como é que um sistema, quando o país está em crise, aí é que eles ganham dinheiro? E quando quebra, vamos fazer uma ajeitadeira aqui para salvar, senão o sistema todo quebra. Ou seja, eles não podem quebrar nunca. O senhor pode quebrar. O seu Zé das Couves lá, que plantou uma lavourinha e que não choveu, ele pode quebrar. Mas esses sujeitos quebram meio mundo por aí e não tem uma regulamentação para saber o quanto. Então, o pessoal falou, olha, está querendo regulamentar, deixa o mercado livre, aspas. Quando essa coisa desgringola, é para cima da gente que vem a conta. Veja bem, para não dizer que estou falando bobeira aqui. Veja o caso da Petrobras, por exemplo, senador Mano Ferrer. Não nos chamaram para quebrar a Petrobras, senador. O senhor não ganhou gasolina mais barato, o senhor não... Mas agora estão chamando para pagar a conta. Estão chamando para pagar a conta. Então, nós precisamos debruçar sobre essa CPI, para que dessa CPI saia algo de relevante, sim. Saia algo de produtivo que o povo brasileiro possa falar, não, nós temos representantes, o Senado Federal foi o anteparo entre nós e esses juros escoxantes. Então, senhor presidente, esse foi simplesmente esse pequeno parênteses para ressaltar a importância desse requerimento que Vossa Excelência leu agora há pouco. Digo isso porque há poucos dias nós fizemos uma CPI que eu gostaria que ela tivesse ido mais a fundo, que foi a CPI da JBS. Nós perdemos uma oportunidade de ouro. Aquela CPI, ela tinha como ter, tanto a CPI da JBS quanto a do BNDES, ela podia ter mostrado muita coisa para o Brasil. Eu fui na cidade de Vila Rica, já divisa com o Pará, no Mato Grosso. A cidade tinha uma planta frigorífica que empregava em torno de 700 pessoas. Cidade pequena. O senhor não sabe o que significa para uma cidade aí de 4, 5 mil habitantes, uma planta frigorífica com 700 empregos. O que aconteceu? Quando foi feito escolhido as campeãs e definido que o BNDES ia aportar recursos em algumas empresas brasileiras, o JBS foi um deles, e dá-lhe recurso no BNDES. O BNDES ficou bem, como é que se diz,
marombado, partiu para cima das outras empresas e comprou essas empresas. E fez o quê? Fez igual quando, antigamente, saía as notícias assim, falou, a Globo contratou o fulano de tal da Bandeirantes. O cara falou, olha, ele vai trabalhar na Globo. E aí o cara sumia. Ele ficava só recebendo, não ia para a Globo, coisa nenhuma, era simplesmente porque ele estava incomodando no Ibope. O JBS fez isso lá em Vila Rica e fechou 700 empregos na pequena Vila Rica. E você chega no aeroporto, a primeira coisa que você vê é aquela planta imensa. E os moradores de Vila Rica choram até hoje, porque estão desempregados. E isso foi feito sobre as bênçãos, sobre a intervenção do Estado, que usou o BNDES para encharcar de recurso uma empresa para que ela vampirizasse as outras. Isso foi feito em Mato Grosso, aos montes. Em Goiás, aos montes, quebrou todo o sistema frigorífico do país e tornou apenas uma empresa. O segundo passo foi essas empresas achar que não estava bom o ganho, senador Flecha Ribeira. Vamos não ter tanto cuidado aí com as questões sanitárias. E aí o resultado, vocês viram. O senador Blairo Maggi, e atual ministro, deve estar já com uma gastrite nervosa de tanto ter que explicar as traquinagens dessas empresas. Quer dizer, nós precisamos realmente partir para cima desse tipo de coisa, porque não é possível. As pessoas ficam sem emprego, o Brasil começa a perder mercados por causa de 2, 3 espertos. Não é possível. Nós precisamos começar a dar nome de bandido a bandido. Não é porque a carteira é maior que deixa de ser bandido. Ultimamente nós temos relativizado muito as leis de acordo com ou a fama do bandido ou o quanto que ele tem na carteira. Eu comecei a observar isso e percebi o quanto que isso é pernicioso para o país. O quanto que você circundar, contornar o ordenamento jurídico é perigoso. Nós contornamos aqui a Constituição, contornamos ali, daí a pouco ninguém confia mais no Brasil. Por quê? Porque lá não tem segurança jurídica. Abre-se uma planta frigorífica aqui, tem 700 empregos, está todo mundo aqui, e essas coisas, quando se abrem, ela cria uma cadeia de outros empreendedores. Mas daqui a pouco ninguém acredita mais, falando, daqui a pouco esse negócio fecha, eu não vou para lá não. Isso é muito ruim. Eu me lembro que, eu sou da época em que a gente comprava tênis e as coisas, e quando alguém estava contando, que falava, isso é do Paraguai, querendo desdenhar o produto. O que acontece? O Paraguai hoje cresce em torno de 10%. O PIB do Paraguai está muito alto. E o Paraguai está dando segurança jurídica a quem quer produzir lá. E há poucos dias eu estava falando, falei, olha, se continuar desse jeito, se nós começarmos a relativizar nosso sistema jurídico, daqui a uns dias nós vamos estar vendendo tênis chinesinho para os paraguaios. Nós precisamos de segurança jurídica aqui. Mas, senador Dario Berger, já me encaminhando para o final, eu estive no meu estado de Mato Grosso recentemente, como disse, fui a Vila Rica, fui a Canabrava do Norte, fui a São José do Xingu, fui a Santa Cruz do Xingu, fui a Santa Terezinha, só não podia ir a Luciara porque o Ziquinho, que é operador da torre de voo lá, me disse o seguinte, falou, se vier para cá, não pousa porque a pista está atolando e o avião vai dar com cara na cerca. Ziquinho é um grande amigo de lá e eu falei, bom, falou o operador da torre, então não compensa aí. Mas estivemos visitando vários municípios, estivemos em Querência, municípios que estão em pleno desenvolvimento, mas extremamente carentes também de infraestrutura. Foi uma viagem muito boa, senador Elmano Ferrer. Aproveitei acabei degustando a culinária, que já é um pouco da culinária do Pará lá, que é o pirarucu, suco de murici. Foi uma experiência e tanto. Porque esse Mato Grosso é muito grande, senador Elmano Ferrer. Lá em Mato Grosso cabe 10 países do tamanho de Portugal dentro de Mato Grosso. Cabe quase 7 Inglaterras, senador Dario Berger. E cabe quase 2 Franças. Então é imenso. Você anda,
e parece que não vai chegar. Por exemplo, só de Vila Rica, onde eu estava, até Cuiabá, dá 1.300 quilômetros de um município ao outro. Então, assim, é uma imensidão. E você fazer as andanças pelo Estado é um desafio realmente muito grande. Então, para mim foi uma alegria conversar com os prefeitos dos consórcios ali todos. Fomos em Porto Alegre do Norte, porque lá tem uma influência sulista, senador Dario Berger, muito grande, de Santa Catarina, do Paraná e do Rio Grande do Sul. Então, é comum você passar por algumas cidades e ter cuia de chimarrão em frente ao CTG de 3, 4 metros de altura. Uma coisa extraordinária. Tive lá no Querência, por exemplo, no CTG de Querência, que eu falei, tem que bater uma foto, tirar uma foto aqui, levar para a senadora Ana Amélia ver, porque é imensa aquela cuia de chimarrão. Eu falei, nem sei se no Rio Grande do Sul tem uma desse tamanho, viu? Então, foi uma viagem extraordinária, mas também um pouco reflexiva de saber tanta riqueza e tanto prejuízo que aquelas pessoas têm também. Porque na época da chuva, eles não conseguem tirar produto nenhum porque está debaixo d'água. E na época da seca, sofrem muito com a poeira e precisa muito do olhar daqui de Brasília. Cito isso, senador Dario Berger, porque nós temos tido problema aqui em Brasília, não é nem com dinheiro, não é com dinheiro, senador Ricardo Ferraz, é com as licenças, com os licenciamentos de FUNAI, do IBAMA. Vou citar aqui um caso, senador Cristóvão Buarque, que eu achei assim, como eu vim da área de exatas, minha cabeça pensa de uma forma um pouco cartesiana. Então, eu tenho dificuldade, às vezes, de fazer um raciocínio quando ele é mais, vamos dizer assim, quando ele é mais complexo. A cabeça cartesiana, embora o pessoal fale exatas é difícil, não, mas eu acho muito simples a questão das exatas. Ela é tudo muito lógico. Mas veja bem, o INCRA, numa região lá de Querência, senador Emônio Ferrer, ele abriu vários assentamentos. As pessoas se cadastraram, ganharam seus lotes e foram trabalhar. Passaram-se o tempo, eles chegaram lá e falaram, olha, vocês agora têm que reflorestar 80% disso aqui. Ele falou, epa, mas não era só as APPs? Ninguém nos disse isso, nada disso. Não, mas aqui agora o MINC tem uma portaria que o MINC colocou e tinha um marco temporal depois de 2008 e que tinha que deixar 80% nessa região aqui. E agora o IBAMA está começando a semana que vem lá a visitar as propriedades para ensinar como aquelas pessoas reflorestar. Então vão plantar baru, piqui, jitirana, vão reflorestar. E aquelas pessoas, senador Emônio Ferrer, vão viver com 20% daquela terra. Não vão viver. E mais, o Ministério Público está chamando eles para assinar um TAC, termo de ajustamento de conduta. É o suicídio. Muita gente vai se enrolar com aquilo lá, porque no momento que ele assinar aquilo, passa a ser uma obrigação. Eles não vão conseguir sobreviver com aquilo, não se vive. Por exemplo, aqui perto de Brasília, 15 hectares, dá para você sobreviver. Lá naquele rincão, 1.300 quilômetros depois de Cuiabá, você só sobrevive com uma lavoura de 1.000 hectares se você tiver você e a família dentro, batendo enxada direto. Se você pôr um funcionário, você não sobrevive. Porque os custos são muito altos. Agora, veja a injustiça que estão fazendo com esse povo. Fala, não, mas o ambiente, o meio ambiente... Tudo bem, gente, mas 2 órgãos do governo, INCRA e IBAMA, não dava para ter conversado antes? E agora joga o ônus para aquelas pessoas que alguns deles mal sabem ler? Aí falou, não, mas tem os grandes também. Eu duvido que algum produtor maior vá ter problema, porque ele tem advogado, ele tem toda uma representatividade para caminhar dentro dos órgãos, despachante e tudo mais. Então, eu conversei muito com essas pessoas, vi o sofrimento, passei no posto da Mata e continua a saga de suicídios das pessoas, senador Cristóvão, senador Dario Berger. E aí, de repente, o que você está falando, Medeiros? Se trata o seguinte, num processo de primeira instância ainda, e eu estou falando em primeira instância porque tem sido moda
ultimamente a gente ouvi falar, tudo só pode depois de trânsito em julgado, de transitado em julgado, depois da 9ª, 10ª, 8ª instância. Nada se decide na primeira instância. Pois bem, a senadora Gleisi, ela esteve lá no posto da Mata, junto com os demais capitães do mato, lá em Mato Grosso. Gilberto Carvalho, presidente Dilma fazendo vídeo, e tinha prometido para aquelas pessoas, nós não vamos fazer nada soldado aí. As pessoas estavam naquela audiência pública muito cientes. É uma área de terra de 160 mil hectares, existia uma cidade de quase 8 mil habitantes, com posto de gasolina, com tudo. 8 mil habitantes, senador Mano Ferri. Estou falando de uma cidade de 8 mil habitantes. E aí, senador Dario Berger, o que aconteceu? Fizeram a promessa para aquele povo. Calma, tá rolando o processo aí, porque estão dizendo que é terra indígena isso, mas nós não vamos fazer nada soldado. 30 dias depois, as pragas do Egito se abateram sobre aquele povo. Polícia Federal, Exército, Polícia Rodoviária Federal, gastaram quase 40 milhões e tiraram debaixo de pau todas aquelas famílias. Passaram o correntão na cidade e não ficou nada. Numa cidade de 8 mil habitantes, com asfalto, com luz, com hospital, com tudo, um município. Num processo de primeira instância, de uma ação super duvidosa. Sabe por quê? Porque ali a presidente tinha feito um compromisso com as alas do seu partido, com o pessoal, e que ela iria fazer a desintrusão. Está na primeira instância ainda, mas as pessoas já foram retiradas. Então, tinha pessoas ali que estavam na região há 30 anos. Senador Mano Ferri, as pessoas não suicidam por nada. Tem que ser uma coisa muito agoniante para uma pessoa tirar a sua vida. E não foi um nem dois, não, que já... Porque eles disseram, não, vocês estão saindo, mas nós vamos compensar. Vocês vão para outro lugar. Estão até hoje lá jogado. Pessoas que já tinham trator, colheitadeira, pessoas que plantavam, outro tinha gado, não, tirou tudo. Uma violência das maiores. Eu, há poucos dias, falei para o ministro Maron, falei, ministro, ainda há jeito. Reúna a Procuradoria-Geral da República, reúna a Advocacia-Geral da União. Há poucos dias eu vi o ministro Fux dizendo o seguinte, eu retornei o processo do auxílio moradia porque as partes pediram para ver se entram no acordo. Então, e se a União, a AGU, chamasse o INCRA, chamasse a Procuradoria-Geral da República e sentassem à mesa? Quantos mais terão que morrer ali? Mães, pessoas, senhoras de 60 anos. Então, são coisas que eu sinceramente saí de lá me sentindo mal. Porque você sabe que você faz parte disso. Eu me lembro que na época, senador Cristóvão, eu toda a vida vivi do meu salário, isso não é nenhum mérito, é obrigação. Mas na época a diária era muito gorda. A diária dava R$7 mil, senador Dario Berger. Parece um dinheiro pequeno, mas para quem é assalariado é um dinheiro bom. Eu fui convidado para ir lá e eu falei para o meu chefe na época, falei, eu posso não querer ir? Posso não querer ir lá no Porto da Mata? Mas, rapaz, você vai enjeitar uma diária dessa? Ele falou, mas se não quiser ir, está sim de gente querendo ir. E, de fato, foram. Graças a Deus que eu não quis ir. Eu não carrego o sangue daquelas pessoas na minha mão. Não que também os colegas que foram carreguem, mas graças a Deus que eu passei longe daquilo lá. Já encerro, senhor presidente. Graças a Deus que eu passei longe daquilo lá. E eu disse bem claro lá, respeito muito Dom Pedro Casadaglia como religioso. E até teve gente lá que disse o seguinte, Dom Pedro Casadaglia foi o mal necessário para o Araguaia. Mas quando eu vejo aquelas pessoas suicidando, eu vejo que ele foi muito mais mal do que necessário. Muito obrigado, senhor presidente.